Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: o que esperar desta situação? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o jaspe, e a opção número 2, deixa eu tomar cuidado que isso daqui cai e quebra, a ágata, tá? Então tentem se conectar a uma das pedras sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que é uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir o que a gente pode esperar desta situação. Opção número 1, jaspe. Opção número 2, ágata. Então se conectem sem pressa, sem ansiedade, respirem fundo, vejam realmente qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem tiver sugestões de tema pode deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp também está no descritivo do vídeo. É só entrar em contato que eu passo as informações necessárias pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que esperar desta situação. Para quem se conectou com o jaspe. O que esperar desta situação? Para quem se conectou com o jaspe. O que esperar desta situação? Para quem se conectou com o jaspe? Mostra pra gente. O que esperar desta situação? Para quem se conectou com o jaspe. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa, gente, é uma carta que fala muito de silêncio, né? A sacerdotisa é uma carta que fala de passividade. Então as coisas aqui podem estar paradas, as coisas aqui podem estar devagar, as coisas podem estar aí sem comunicação. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Só que a sacerdotisa, ela é uma carta que fala de emoção, que fala de sentimento. Mesmo não falado, mesmo não verbalizado, mesmo não mostrado, esses sentimentos estão presentes, tá? Essas emoções estão aqui viva dentro de vocês. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. O que esperar desta situação? Para quem se conectou com o jaspe. O que esperar desta situação? Para quem se conectou com o jaspe, vamos ver. O que esperar desta situação? Para quem se conectou com o jaspe. O que esperar desta situação? Para quem se conectou com o jaspe. O que esperar desta situação? Para quem se conectou com o jaspe. O que esperar desta situação? Caiu um 3 de ouros. O que esperar desta situação? Para quem se conectou com o jaspe. Embaralhado. O que esperar desta situação? Cortando em 3. Deck do meio, nós temos 3 de ouros. 2 de ouros. A pajem de copas. Uau. As de copas, 9 de espadas, 6 de paus e a carta do corte é os enamorados. Vamos lá, a gente começa com a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa é uma carta de emoção, de sentimento profundo, real, verdadeiro, mas ali guardado, escondido, não muito falado, não muito verbalizado. Só que a sacerdotisa também é uma das cartas que nos remete à gestação, né?
Sacerdotisa e Imperatriz, as cartas que nos remetem à gestação. Aqui, gente, provavelmente vocês estão gestando uma situação, estão gestando aí algo que pode vir a ser estruturado. A gente abre o jogo com um 3 de ouros. E o 3 de ouros, ele é uma carta que fala da gente trabalhar, da gente construir algo, né? Uma base, um alicerce para num futuro conseguir colocar as paredes e o telhado diante de uma construção. É um trabalho que tem que ser feito pelos dois. Os dois têm que trabalhar, os dois têm que agir, os dois têm que investir, porque um relacionamento não se faz com uma pessoa só, né? Uma situação não se faz com somente um trabalhando. Então o 3 de ouros fala para a gente trabalhar, investir, fazer ali a nossa base, fazer ali o nosso alicerce da melhor forma possível, do melhor jeito possível, porque assim nós vamos ter condições de construir algo dentro dos nossos sonhos, dentro das nossas vontades. Se eu faço um alicerce muito raso, eu vou ficar numa casa térrea, porque se eu colocar mais um andar, periga cair tudo. Se eu faço um alicerce profundo, eu posso fazer uma casa térrea, um sobrado, uma casa de 3 andares, ou até mesmo um prédio de 4, 5, 10, 20 andares. Tudo depende da base que nós vamos colocar aqui. Só que é necessário aqui equilíbrio, sobretudo. A gente vem com o 2 de ouros em seguida. O 2 de ouros, ele pede para a gente equilibrar situações, né? Se equilibrar também emocionalmente falando, para que as coisas possam acontecer, possam fluir, possam se fazer, possam se concretizar. Então o 2 de ouros, ele pede muito equilíbrio diante das coisas para que as coisas possam acontecer. Buscar ali um equilíbrio das situações para que as situações possam se concretizar. Em seguida eu tenho um pajem de copas. O pajem de copas é o pajem do amor. Ele vem nos ofertar o sentimento, ele vem nos trazer as emoções. Então a gente percebe, né, que aqui existe emoção, existe sentimento envolvido e que pode sim existir uma movimentação para vocês efetivamente começarem algo. Olha um as de copas aqui, o transbordar do amor, né? Começar ou recomeçar uma situação baseada no sentimento que se tem e na vontade de se construir algo. Olha o 3 de ouros aqui também. Então a gente percebe aqui que pode sim haver movimentação aqui, pode sim vir a pessoa ofertar os sentimentos para vocês, ofertar ali as emoções e juntos vocês podem, juntos, tá, gente? Podem vir a trabalhar para conseguir estruturar, para conseguir firmar, para conseguir fazer com que essa situação possa acontecer, possa dar certo, possa ir ali adiante. Em seguida eu tenho um 9 de espadas. O 9 de espadas é uma carta que a gente chama do tormento da mente, né? A gente pensa tanto a respeito da situação que muitas vezes a gente pode ali estar perdendo noites de sono pensando a respeito da situação, pensando aí o que pode ou não vir a acontecer. Só que a energia do 9 de espadas é a energia que antecede a energia do diabo. Tanto que eu já mostrei num vídeo passado aqui, nesse deck, nós temos uma imagem de um diabo aqui, ó. É que ele é holográfico, então ele provoca sombra, né? Mas nós temos aqui, ó, acho que eu consegui colocar a luz no diabo. A gente tem a imagem do diabo, a gente pensa tanto a respeito das coisas que a gente acaba travando elas de acontecer. Então tentem soltar, deixem as coisas fluírem, deixem as coisas acontecerem. Não tentem também ter o domínio da situação. Não tentem também ter o controle da situação. Quando a gente solta, o universo pode trabalhar com muito mais facilidade nas coisas. Então tentem soltar, porque a chance das coisas aqui darem certo são muito positivas, porque eu tenho um 6 de paus, paixão, desejo, vontade, intensidade, mas também fala de vitória, de sucesso, de conquista, de triunfo. Então as coisas aqui, né, o que esperar dessa situação, vocês podem esperar sim uma vitória diante dessa história que vocês estão vivendo. Uma vitória diante da situação que vocês estão passando e efetivamente aqui vocês podem começar a construir uma história, laços mais firmes aí entre vocês, algo mais estruturado entre vocês. A nossa carta do corte é a carta dos enamorados. É uma carta que fala de paixão, de desejo, de sentimento envolvido, mas sempre também de dúvidas, né?
Dúvidas do que sente? Não, mas dúvidas sobre a situação. A gente ali meio inseguro, a gente não sabendo se entra de cabeça ou se vai um pouco mais devagar, se lança ou se guarda um pouco, enfim. Dúvidas com relação ao que fazer, como se posicionar ou como conduzir a situação. Nunca dúvidas com relação ao que se sente. Ao que se sente existe, ao que sente a gente sabe o que a gente sente, mas muitas vezes a gente tem dúvida de como fazer as coisas acontecerem. Por isso que muitas vezes a gente pensa tanto a respeito da situação, né? Então tentem soltar, deixe a coisa fluir, deixe a coisa acontecer, façam o Salmo 91, ele quebra essa energia aqui do 9 de espadas antes de entrarmos na energia do diabo, né? Porque se entrar no diabo atrasa tudo, para tudo, bloqueia tudo muito mais. Então aqui o que esperar desta situação? Aqui existe energia suficientemente forte para que vocês possam efetivamente começar alguma coisa. Efetivamente começar a estruturar, a fazer uma história que poder começar a andar, poder começar a se fazer, tá bom? Sugestões de tema podem deixar nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a Ágata. Vamos lá? Sai o Jaspe, entra a Ágata. O que posso esperar? O que esperar desta situação? Para quem se conectou com a Ágata. O que esperar desta situação? Para quem se conectou com a Ágata. O que esperar desta situação? Para quem se conectou com a Ágata. O que esperar desta situação? Para quem se conectou com a Ágata. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a carta dos enamorados. O corte na outra veio como energia principal dessa. Muitos podem ter ficado em dúvida entre a escolha de um ou outro, tá? Os enamorados fala de emoção, de sentimento, mas fala de dúvida. Existe emoção, existe sentimento nessa situação? Existe, mas o que eu faço com ela? Que caminho eu pego? Que rumo eu vou? Para que direção eu me encaminho? Os enamorados sempre falam da gente não tendo muito certo, muito definido como conduzir ou como fazer as coisas. A gente sabe que existe emoção, que existe sentimento envolvido, mas como fazer o caminhar são outros 500, né? Então os enamorados sempre falam de dúvida. Vamos ver a respeito da situação agora. O que esperar desta situação para quem se conectou com a Ágata? O que esperar desta situação para quem se conectou com a Ágata? O que esperar desta situação para quem se conectou com a Ágata? O que esperar desta situação para quem se conectou com a Ágata? Vamos ver. O que esperar desta situação para quem se conectou com a Ágata? Vamos lá. O que esperar desta situação? Cortando em 3, deck do meio, nós temos Pajem de paus, 4 de copas, 10 de espadas, 10 de paus, rei de espadas, 6 de copas e a carta do corte, a carta dos enamorados. A grande maioria esmagadora aqui está separado, brigou, terminaram, estão distantes um do outro, tá? Não, nós estamos juntos, nós estamos super felizes, está indo super bem, então você se conectou com a opção errada. Porque aqui é muito um relacionamento que acabou, ó, 10 de espadas com 10 de paus. As coisas paradas, as coisas estagnadas, olha aqui o dependurado. Mas servindo para que a gente também olhe de outra forma, de outro jeito. Muita saudade também envolvida.
Vocês lidam com uma pessoa que é extremamente racional, prática, objetiva, né? Porque a pessoa vem como um rei de espadas. Mas vamos lá, a gente começa o jogo com a carta dos enamorados. Os enamorados é uma carta de emoção, é uma carta de sentimento, mas também é uma carta que fala muito de dúvida. A gente ali não sabendo ao certo o que fazer, não sabendo se acabou ou não acabou, se eu devo esperar ou se eu devo seguir em adiante. Existe paixão, existe desejo aqui também. A gente abre o jogo com um pajem de paus. O pajem de paus é a carta da paixão, do desejo, é o pajem da paixão e do desejo, né? Mas o pajem de paus também nos fala de muita imaturidade. Uma pessoa que é extremamente racional, porque ela vem como um rei de espadas, mas que muitas vezes age ali na impulsividade do pajem de paus. E quando faz isso, de agir na impulsividade do pajem de paus, geralmente troca os pés pelas mãos. E aí fala algumas coisas que não deveria ter falado, ou age de algumas formas que não deveria ter agido. O que pode causar ali um desconforto, que pode causar ali um certo mal-estar. A grande maioria que está separada, a grande maioria está sofrendo por essa separação. Olha o 10 de espadas aqui. O 10 de espadas, como eu sempre falo, eu tenho medo dessa carta, porque essa carta nos fala da dor do fim, quando a gente acaba uma situação que na verdade a gente não gostaria de ter acabado. Então é toda dor, todo sofrimento, todo mal-estar que aquilo provoca na gente. Então a gente percebe que existe aqui sofrimento por esse rompimento. A vida está sem graça, olha o 4 de copas aqui. A vida está sem graça, está sem brilho, está sem cor. Mesmo eu tendo outras opções, não é o que eu queria, não é o que me traz ali um acalanto. Ah, Márcio, mas está postando nas redes sociais que está saindo, está se divertindo, está beijando um monte de boca. Gente, alguém coloca em redes sociais que não tá bom, gente? De vez em quando vocês colocam algumas coisas nos comentários que eu falo, Jesus amado, em que mundo essa pessoa vive? Outro dia me pediram para eu fazer um tema, que era o seguinte tema, pense em mim quando está transando com a outra. Gente, vocês estão loucos? Que homem que vai pensar em vocês quando estão transando com outro? Parece que vocês não conhecem homem. Homem não pensa, vocês até podem vir a pensar, mas homem não pensa não, gente. Vocês pedem umas coisas que não tem nem cabimento. É óbvio que pode ter as suas exceções, pode, a cada 1 milhão um pode pensar em vocês. Mas os outros 999 mil não estão pensando não, tá? Então, cuidado com o que vocês estão idealizando. A coisa que deve estar... O cara mesmo ali postando que está saindo, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, não está feliz. O 4 de copas é uma carta de monotonia, vida sem graça, mesmo com outras opções, não trazem brilho, não trazem cor, não trazem alegria ali para a pessoa. A coisa tá chata, a coisa tá monótona, a coisa tá ali parada, não tem brilho, não tem cor, não tem tesão mesmo pela vida, tá? Essa pessoa sofre pelo rompimento, pelo término de vocês, é um peso que ela carrega ali sobre os ombros. Olha o 10 de paus. O 10 de paus é uma carta de exaustão, a gente sentindo como se carregasse um mundo, um grande fardo sobre os ombros, um grande peso sobre as costas. Mas é uma pessoa racional. É uma pessoa que tenta ser prática, tenta ser objetiva, tenta ser racional diante da situação. E aí faz o quê? Sofre, filho. Sofre, ué. Já que você não quer se permitir sentir, você quer levar tudo para a racionalidade. A gente aprende na vida, gente, por dois lados, ou pelo amor ou pela dor. Se você não aceita aprender pelo amor, a vida vem, vai te bater, você vai sofrer sim, e a gente vai aprender pela dor. Né? Uma pessoa extremamente racional, uma pessoa que tenta ser prática, tenta ser objetiva, só que sentimentos foram feitos para serem sentidos e não para serem pensados. As pessoas que são muito racionais, elas tentam jogar a emoção para a razão. Então, muitas vezes ela pode tentar aparentar que está bem, mas por dentro não está também. Por dentro também está sofrendo, tanto que em seguida aqui eu tenho um 6 de copas. A carta da saudade, a carta da nostalgia. Essa pessoa lembrando de momentos que vocês passaram, situações que vocês viveram, lugares que vocês foram e lembrando disso tudo com saudade. E uma saudade que faz falta ali, aquela saudade que quando a gente lembra, a gente aquece o coração da gente, lembrando de momentos e situações que a gente passou com o outro. Só que a carta do corte é a carta do dependurado. Tudo parado, tudo estagnado, tudo ali sem movimentação. Eu, Márcio, gosto dessa carta.
E eu sempre falo isso. O dependurado fala das coisas paradas, das coisas estagnadas, mas a pessoa está de cabeça para baixo. Então ela está tendo a oportunidade de enxergar a vida de uma forma diferente. Quando a gente quer mudanças para a nossa vida, o primeiro passo é a gente olhar as coisas diferente. Porque enquanto eu olho a situação sempre pelo mesmo lado, sempre pelo mesmo ângulo, sempre pelo mesmo jeito, a minha postura vai ser sempre a mesma. Para eu mudar a minha postura, eu tenho que olhar a vida diferente. E essa carta nos dá essa oportunidade. À medida em que a gente olha a situação por um ângulo diferente, eu vou mudar a minha postura. Eu mudando a minha postura, eu começo a colher coisas diferentes do que eu estou acostumado a colher. Porém, é uma carta lenta, é uma carta demorada, porque a pessoa está olhando ainda a situação. É uma carta de pré-movimentação e não movimentação. Então, respondendo o que esperar dessa situação, no momento, gente, não tem muito o que esperar, não, tá? Existe emoção, existe sentimento, existe saudade, mas vocês lidam com uma pessoa que é extremamente racional. Eu tenho aqui um rei de espadas, uma pessoa que está parada, está presa, amarrada numa situação, mas está começando a olhar a situação por um ângulo diferente, começando a olhar a situação por um outro prisma. Muitas aqui podem até receber mensagem, tá? Porque o Pajem de Paus ele é uma carta de comunicação. Mas mesmo que venha uma mensagem, mesmo que venha uma comunicação, eu falo para vocês o seguinte: não espere grandes coisas, não espere grandes movimentações ou um caminhar ainda dessa situação, porque ele vai ter que passar sim ainda por esse processo de digerir tudo isso, enxergar as coisas diferentes para conseguir mudar a postura, e a partir do momento que muda a postura, muda o posicionamento diante da vida. Então, o que esperar dessa situação? No momento, não muita coisa, tá? Alguns de vocês podem receber uma mensagem, uma comunicação, alguma coisa assim, mas a grande maioria talvez nem isso receba. Mas o que vocês têm que saber é que está se passando sim por um período em que se está começando a olhar as coisas diferentemente. Então, a partir daí, as coisas podem vir a mudar, mas num futuro. Ainda tem sofrimento, ainda tem dor, ainda tem ali a sensação de carregar o mundo nas costas, porém eu acredito que a pior parte também já passou. A pior parte já ficou para trás. A tendência agora é devagar as coisas começarem a mudar, as coisas começarem aqui se transformar. Mas não esperem grandes coisas por enquanto não, tá bom? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo, é só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma, espero ter conseguido ser útil aí de algum jeito para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.